Olá, turma de automação. Aqui é o professor Lucas. Estamos aqui mais uma vez com a nossa disciplina de introdução à robótica e dando sequência ao assunto que a gente iniciou no último vídeo, que é sistemas de sensoriamento do manipulador robótico. No último vídeo a gente abordou duas formas que a gente consegue mensurar a posição de um manipulador robótico. Então a gente trabalhou com dois sensores principais. A gente conheceu aí o princípio de funcionamento do LVDT, que consegue trazer para a gente um resultado de deslocamento linear, então poderia ser útil na situação de robôs cartesianos. Mas o principal objetivo da gente falar sobre o LVDT é a gente entender o seu princípio de funcionamento, que é através de tensões induzidas, através de acoplamento magnético, e utilizar esse princípio de funcionamento para entender o RVDT, que é o princípio básico de funcionamento do resolver. Então, o resolver ele é uma forma de medir deslocamentos em uma rotação, ou seja, deslocamentos angulares. Nós vamos conhecer hoje o nosso terceiro instrumento que vai fazer esse tipo de medição em um manipulador robótico. Também é um tipo de sensor dedicado à medição de posição angular, principalmente. Então, esse sensor que eu estou falando com vocês é o encoder. O encoder, também chamado de codificador óptico, pode ser usado para medir posição angular instantânea, ou seja, no momento em que ele é acionado, ou deslocamento angular relativo a alguma coisa ou a algo. Então a gente precisa definir uma referência. Pode ser usado também para medir velocidade e aceleração, até de forma mais simples, tá? Então esses encoders eles vão ser posicionados, quando a gente está falando de manipulador robótico, eles vão ser posicionados nos motores e não diretamente nas juntas, porque isso vai proporcionar maior resolução de operação para a gente. Então a gente vai conseguir maiores pontos de programação, maiores pontos de mapeamento quando a gente tem esses encoders colocados nos motores, tá? A gente vai ter dois tipos principais de encoders, o encoder incremental e o encoder absoluto. Os dois tipos nós vamos conhecer hoje, mas o que é importante destacar para vocês é que os dois tipos de encoder vão funcionar à base aqui de fotossensores. Tá? O que é um fotossensor? Provavelmente vocês já estudaram esse dispositivo lá na disciplina de instrumentação. Mas vamos dar uma recordada aqui. Esse tipo de fotossensor é um sensor binário, ou seja, a gente só vai ter como saída dele 0 e 1. E esse tipo específico que a gente vai usar nos encoders, a gente tem o que a gente chama de emissor e de receptor. Então a gente vai ter uma parte responsável por emitir a luz, pode ser um diodo, um diodo emissor de luz, tá? E a gente vai ter uma segunda parte responsável por receber essa luz, tá? Esse dispositivo, o fotossensor, funciona com a base de que se eu tiver algum objeto aqui no meio impedindo essa passagem de luz, a gente vai ter acusado pelo receptor de que o nível que está chegando aqui é 0. Se não tiver nada impedindo essa passagem de luz, a gente vai ter acusando pelo receptor que a onda de luminosidade, a luz, está chegando, ou seja, nível alto. Então a gente fala que é um sensor binário porque ele só provoca dois tipos de identificação, dois tipos de leitura.
nível alto se a luz está chegando, nível baixo se a luz não está chegando. E a gente interpreta isso de acordo com o que está acontecendo no processo, né? Se a luz não está chegando, significa que tem alguma coisa obstruindo a passagem dela, né? Isso aí pode ser usado para contagem, por exemplo, e é o que vai ser o princípio fundamental de funcionamento do encoder, tá? Como todo sensor óptico, a gente tem que ter alguns cuidados, principalmente com relação a ambientes que vão empoeirar, né? Muita poeira, poluição, que dificulta a leitura do receptor com relação ao sinal que está chegando. Mas isso daí são cuidados que a gente já viu, que a gente conhece, referentes à instrumentação. O objetivo hoje é entender como que esse encoder vai funcionar. Então observem aqui, eu vou começar a falar com vocês do encoder incremental. O nosso encoder incremental nada mais é do que um disco com regiões em que ele vai ter furos, né? Ou seja, vai permitir a passagem da luz, e regiões opacas, que não vão permitir a passagem da luz, tá? Então vocês podem pensar aí como um disco que próximo à borda deles tem vários furinhos, né? E a gente consegue perceber isso bem aqui na nossa figura B, tá? Um disco próximo à borda, a gente tem furinhos. A gente vai ter conectado em certa posição um sensor, fotossensor, que de um lado, né, este daqui é o meu fotossensor, de um lado ele vai emitir a luz e do outro lado ele vai receber a luz. Observando a figura A, aqui ó, a nossa fonte de emissão, né, nossa fonte de luz, e aqui em cima o nosso receptor de luz, e aqui o nosso disco codificado. Então a gente fala de encoder incremental pelo fato de que ele vai estar girando, ele vai estar acoplado ao eixo do motor, então ele vai girar junto com o motor, e como ele está girando, passando vários furinhos ali pela fonte de emissão e passando também regiões opacas, ou seja, onde vai impedir a passagem de luz, a gente vai ter como resultado no receptor óptico de que como se ele estivesse piscando, né? À medida que ele vai girando, ele vai piscando. Então, do ponto de vista prático, o que a gente tem é a geração de uma onda quadrada, né? Essa onda quadrada, quando a luz é detectada, é nível alto, quando a luz não é detectada, é nível baixo. Como ele está girando, alternando luz detectada e luz não detectada, a gente tem a construção de uma onda quadrada. Vocês percebam aqui o seguinte, nessa figura B, eu tenho dois fotossensores, um logo ao lado do outro, né? Um fiz a marcação de vermelho, a outra a marcação de amarelo aqui. Se a gente tiver apenas um fotossensor, a gente vai ter o problema de que a gente consegue contar a velocidade, né? A gente consegue contar o número de pulsos, né? O número de reconhecimentos da luz. Mas a gente vai ter a limitação de que a gente não consegue perceber para que lado que ele está girando. Então, a gente pode contar 10 pulsos, mais 10 pulsos para a direita ou para a esquerda. Então, isso traz para a gente uma limitação para identificar o posicionamento do eixo. Então, a gente usa dois tipos de fotossensores, na realidade, dois fotossensores juntos, porque esse pequeno deslocamento que existe entre eles provoca um atraso. Então, eu estou chamando ali de fotossensor A, que é o meu vermelho, e fotossensor B, que é o meu amarelo. Ele vai primeiro passar pelo A, depois passar pelo B. Ou primeiro passar pelo B, depois pelo A, dependendo do sentido de rotação. Então, se ele estiver girando num sentido horário, ele primeiro passa pelo A, depois pelo B. Se estiver girando num sentido anti-horário, primeiro passa pelo B, depois pelo A. Isso aí permite a gente identificar, além da quantidade de pulsos, o sentido de rotação.
do nosso eixo. E se a gente tem sentido de rotação e quantidade de pulsos, a gente consegue determinar de forma efetiva qual que é a posição em que o eixo vai estar no momento que a gente estiver fazendo uma análise. Esse encoder incremental, ele é comum no dia a dia nosso. E eu trago para vocês aqui um exemplo que talvez vocês tenham aí em casa. Apesar de, nos últimos 10 anos, o mouse com funcionamento à base de sensor infravermelho ficou bem comum, né? A gente tem o mouse de bolinha lá do passado, não é tão antigo, né? Mas funcionando à base de encoders. Então, se vocês tiverem algum mouse que funciona à base daquela bolinha, na casa de vocês, vocês podem abrir, que vocês vão perceber dentro dele dois componentes responsáveis por medir os pulsos de luz, tá? Dois componentes responsáveis por medir os pulsos de luz, que são os nossos fotossensores, e vocês vão perceber também os discos dos encoders, todos furadinhos aqui. Então a gente tem dois discos, um para simular o nosso movimento vertical, outro para simular o nosso movimento horizontal. Então o nosso mouse antigo de bolinha funcionava à base de dois encoders. Então um breve resumo do que eu falei até aqui sobre encoders incremental, sobre o encoder incremental. Cada pulso é detectado pelo receptor óptico e ele representa o incremento. Então a gente sempre vai ter essa situação de incremento, a gente vai ter vários pulsos. O problema do encoder incremental, ele não tem memória. Então se a gente tiver uma falha de alimentação em qualquer que seja o momento, a gente não vai conseguir identificar onde que o eixo do rotor parou. Um novo início vai ser o novo zero. Então a gente pode ter um problema de posicionamento quando isso acontece. Uma forma de corrigir isso é fazer uma trilha secundária, paralela à trilha principal, em que a gente vai ter toda essa trilha opaca e apenas um único buraquinho ali que vai significar o nosso ponto zero. Então a gente vai precisar também de um reconhecimento óptico para essa trilha secundária. Tá? É um problema, mas é possível resolver. Um único fotossensor é capaz de medir somente a velocidade de aceleração, justamente por aquele problema que eu já comentei com vocês, que a gente não tem a definição de que para qual lado que o eixo do motor está girando, né? Então a gente usa dois fotossensores para conseguir identificar se o eixo do motor está girando em sentido horário ou anti-horário, para conseguir a posição angular correta dele. E por fim, a questão de resolução. Eu acho que fica implícito aí na nossa análise que quanto mais furinhos, né, quanto mais regiões transparentes a gente tiver no nosso disco, maior a nossa resolução, tá? Então essa resolução vai depender do diâmetro do disco. Se a gente tiver um disco com maior diâmetro, a gente consegue fazer mais furos neles, né? E vai depender da distância entre dois furos ou duas janelas, né, que são as regiões transparentes. Então a gente consegue definir o número de pulsos a partir dessa equação. Né? Então o número de pulsos vai ser igual a π vezes o diâmetro do disco, dividido por 2 vezes a distância entre uma janela e outra. Tá? Então a gente consegue definir a quantidade de pulsos de um disco a partir desta equação aí, beleza?